Olá a todos, sou Pedro, falo aqui pela Circuito Saber e vou dar início à nossa live agora com o convidado André Martins, filósofo, psicanalista, professor do Núcleo de Ética Aplicada no BEA e dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em filosofia, PPGF, e em bioética, PPG-BIOS, também pela UFRJ. Oi, Leandro. Eu vou pedir para o André entrar para a gente começar a nossa palestra. Fazer uma breve exposição sobre saúde mental, mas focando especificamente sobre a questão da depressão, não é? Todos já conhecem, mas não canso de repetir. E o André Martins é um dos mais originais, autorais, pensadores hoje, filósofos hoje, sobre Spinoza, Winnicott, Nietzsche, esse pensamento da imanência. Ele faz essa união da psicanálise e filosofia de uma forma singular, né, maestral, na minha opinião, e de muitos. E eu vou ler só um pouquinho a sua bio, tudo bem? Aham, claro. Então, André Martins é filósofo e psicanalista, professor do Núcleo de Ética Aplicada no BEA, da UFRJ, e dos programas de pós-graduação em filosofia, PPGF, e em bioética, PPG-BIOS. É doutor em filosofia pela Université de Nice, na França, e doutor em teoria psicanalítica pela UFRJ, com pós-doutorado sênior em filosofia pela Université de Provence. E segue um longo currículo aqui, mas é um básico. Tudo bem? Satisfeito com isso, André? Ótimo. Claro, tá Perfeito. ótimo. André, então o tema da nossa palestra hoje é sobre depressão e a gente combinou de você fazer uma breve exposição, 30 minutinhos, para responder a pergunta, para compreender a pergunta, não. E assim, em falar, primeiro, diretamente de como eu entendo, né, sinteticamente, a depressão, a gênese da depressão, então, meio que ir direto ao ponto, né, e chamar atenção para dois aspectos, bom, na hora talvez mais, enfim, mas para dois aspectos da teoria de Spinoza, né, que eu considero, né, chamo assim, teoria dos afetos Spinoza e filosofia da mente de Spinoza, dois pontos bem precisos que vão nos ajudar a entender a gênese da depressão e pretendo também, enfim, falar de uma ideia básica, mas que é uma super ferramenta conceitual básica no sentido assim de fundamental mesmo, um alicerce para a gente compreender a saúde psíquica e, enfim, e compor junto, no caso, né, do nosso tema de hoje e do curso, né, que de videoaulas com uma aula síncrone ao final e vídeo-respostas, né, e a gente está promovendo agora, né. Perfeito. Então, vamos lá. Então, como eu disse, vou começar assim direto ao ponto. Eu acho melhor, né, do que fazer, enfim, todo um caminho. A gente tem um tempo curto para dar tempo para o debate, né? E justamente para a gente, dentro do possível hoje, expandir, desenvolver esse ponto central, mas para não deixar de falar do principal e de abordar diretamente o principal. Então, e aí sim, eu sei que, já falando então da depressão, que a psiquiatria tem os seus critérios, né, de diagnóstico da depressão, a psicanálise, e aí tem várias correntes, tem seus critérios, enfim, para entender e diagnosticar a depressão. A abordagem que eu faço é a partir da minha observação, que tem como pano de fundo e ferramentas conceituais e uma base assim, que me ajuda a compreender a psicanálise de Winnicott e as ferramentas conceituais de Spinoza. Okay. Então, o que eu diria, antes de mais nada, é assim, a depressão, então, já pensando assim, ela é, no meu entender, o resultado de uma
que eu chamo assim, né, de uma auto-opressão, ou seja, de algum modo, de uma opressão que é introjetada pela própria pessoa, de uma opressão, uma coação, enfim, a gente pode mudar essa palavra. O importante é entender essa ideia de um sufocamento, né, de uma sensação de sufocamento. Isso a gente pode, e eu diria assim, é enriquecedor, é esclarecedor entender a partir desse ponto central, que é a gente entender que a nossa potência de vida, ela é, e aí eu tenho Spinoza, Winnicott em mente, enfim, vou comentar um pouco sobre isso também, mas não é assim, Spinoza e Winnicott propõem essa ideologia, essa teoria, não é isso. Spinoza e Winnicott estão olhando o real, observando a realidade, o psiquismo das pessoas, né, e o seu próprio, né, e estão utilizando conceitos, né, maneiras de expressar, de descrever. Então, isso é um pequeno parênteses, mas fundamental, né? Quer dizer, não se trata de disputar teorias. O que me interessa é ou a teoria ajuda a gente a entender o que se passa na vida real e no psiquismo, de fato, ou, para mim, ela não tem interesse, né? Ou não tem muito interesse, pode até ter um interesse diletante, assim, meio um passatempo, mas não tem um interesse real. Bom, então, quando eu falo, por isso que eu uso o termo, né, ferramenta conceitual, porque eu vejo nesses pensadores da imanência que eles não estão querendo fazer sistema, ou não estão querendo fazer uma teoria pronta na qual a gente vai encaixar o real. Eles estão querendo descrever o que eles observam para a gente possa compreender melhor o que se passa com a gente na vida que existe, na vida real. Ok. Então, uma coisa que tanto Winnicott quanto Spinoza observam e que eu entendo que quem não observa, talvez, enfim, não percebeu, ou quem não observa, digo, os grandes teóricos, não percebeu, ou isso não chamou atenção, ou perceberam efeitos diferentes disso e supuseram que estavam percebendo causas. Então, esse ponto principal e crucial é a vida que existe em nós, a nossa potência de vida, ela não vem, digamos, do nosso interior e nem ela está fora e a gente tem que alcançar. Ela é em nós uma expressão, uma singularização da potência da vida em geral. Então, isso em Spinoza aparece quando Spinoza usa a teoria dele, a filosofia dele, para descrever de que maneira existe um real só, uma substância só, e nós somos modificações dessa substância e nessa substância. Nós somos dobrinhas da vida. E a vida, portanto, ela pulsa em nós de uma maneira única, singular. Então, essa maneira única e singular que é a nossa vida, única e singular, com a nossa história de vida e tudo mais, é uma expressão única da potência da vida como um todo. Se a gente entende isso, a gente entende que a nossa força vital, Spinoza vai usar o termo latino conatus, né? Ele escreve em latim, essa potência intrínseca, Winnicott vai usar vários termos, entre eles essa força vital. Essa força vital, ela é uma expressão de nós mesmos. Por isso que, quando eu observo a depressão, fica claro para mim que a depressão, aí eu vou falar aquela minha frase de efeito que a gente colocou no texto, né, dessa live, a depressão é a expressão de uma falta de expressão. Quer dizer, a depressão é o sintoma, é o resultante de uma falta de expressão. Então, o que significa essa falta de expressão? Significa, então, primeiro ponto, que quando alguém deprime, quando a gente deprime, quando alguém próximo da gente deprime, etc., né? Ou para os psicoterapeutas, quando um paciente deprime, enfim, isso se dá, primeiro, no meu entender, na minha observação, nunca se dá pontualmente, assim, abruptamente.
pode, claro, existir um momento, e olha, usar o celular eu tinha que ter, opa, eu tenho que botar em modo avião, né? Deixa eu botar o modo avião aqui rapidinho. Não, se botar em modo avião, não vai cair. Tá tudo bem. Eu acho que ele colocou em modo avião. Pessoal, fiquem aí, não saiam. Daqui a pouco o André volta. Por favor, hein? Estava com mais de 50 pessoas acompanhando aqui a palestra. Mantenham-se fiéis a essa transmissão. 51, muito bem, obrigado, hein? E eu vi que vocês responderam na audição, muita gente do Rio, de São Paulo, Ceará. Continue aí, eu sei que vocês não estão aqui para me ouvir, tem que silenciar. As lives são sempre difíceis, por isso que eu adoro fazer live no YouTube, não no Instagram. Da próxima vez eu vou dizer para o André. Me enviou um pedido, boa. Podemos tirar em direto. André voltou, obrigado pelos 50 que permaneceram aqui. Essa foi terrível, né? Eu ouvi você falando, não, que vai cair. Eu já tinha apertado. Foi na hora. Realmente. É bom que fica bem. As atrapalhadas ficam bem autênticas, né? Realmente. Eu estava agradecendo aos 50 que estavam aqui e que se manteram aqui mesmo sem você, André. Então agradecemos de novo. Obrigado. Estou de volta. Apesar da atrapalhada eletrônica pela digital. Então, vamos lá. Então, o que eu estava dizendo, né? Que quando alguém está em depressão, por exemplo, saí do avião, voltei do avião. Vamos lá. Muito melhor no YouTube, está alguém falando aqui, mas enfim, já estamos aqui no Insta, né? No YouTube não tem como eu fazer besteira, né? É o Pedro que pilota tudo, eu só entro aqui, eu posso apertar os botõezinhos e estragar tudo. Então tá, vamos lá. Bom, nos momentos de depressão, o que eu quero dizer é que nunca é abrupto. Aí, sim, pode haver um episódio catastrófico, um episódio traumatizante, algum evento ruim que gere uma crise mais aguda da depressão, ou mesmo, pensando em casos mais graves, um estado catatônico e tudo mais. Porém, quando isso acontece já em cima de um momento que já vem de antes. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, na minha observação, todo caso de depressão, ele se dá por um acúmulo no tempo. Um acúmulo no tempo justamente do quê? Dessa falta de expressão, da sua própria potência, da própria potência da pessoa. Isso quer dizer o quê? Saindo dessas palavras bonitas, enfim, né? Isso quer dizer o quê? Que pode se dar por questões muito corriqueiras e simples. Quando essas questões, mesmo corriqueiras e usuais e simples e cotidianas, geram, aí alguns elementos que eu observo, geram um impasse, que por sua vez gera uma dúvida e uma confusão, algum grau de confusão mental, de dúvida. E essa dúvida, então, exemplos. Se a gente pensar na questão profissional, a pessoa, questão meio óbvia e super frequente, a pessoa está trabalhando numa coisa, que pode até ser uma coisa, digamos, a princípio, que a pessoa gosta, mas que, naquele período da vida dela, efetivamente não está gostando. Está repetitivo, está igual, não está motivante. Só que ela precisa do salário, ela tem responsabilidade, família, ou enfim, etc. Então, essa situação, digamos, da pessoa não se sentir se realizando, se expressando, não se sentir criativa, não se sentir motivada, fazendo algo que teoricamente ela pode até gostar, mas que na prática não está gostando, essa situação gera um conflito interno, um impasse e um sufocamento da expressão. E com o tempo, isso pode desencadear uma depressão. Ok. Outros exemplos frequentes.
a questão amorosa, relações de casamento, igual, que de algum modo esteja, que tenha entrado, enfim, numa rotina ou numa relação que já não expressa mais essa potência externa, essa expressão de si mesmo, essa vida criativa, essa motivação. E outras situações. Não? Então, quando a pessoa se vê nesse impasse, a tendência que todos nós temos, né, é de tentar, obviamente, resolver esse impasse. O problema é que, justamente, cria-se um ciclo vicioso. Em que sentido? Porque à medida em que a pessoa já está, de alguma maneira, abatida porque não está expressando a sua potência, não está se realizando, não está se sentindo motivada, ela, de algum modo, se enfraquece em relação à própria potência. Ou seja, a tendência é que ela já sinta menos energia, que ela sinta menos motivação, que ela tenha menos lucidez, clareza nesse sentir. Então, o que acontece? Qual é o relato que a gente ouve? O relato é, de uma maneira ou de outra, mais ou menos sempre o do quê? Eu me vejo diante de duas ou mais opções, eu raciocino e não consigo optar. Eu não consigo ver. Eu consigo, às vezes, até racionalmente pensar, eu deveria fazer tal coisa, mas eu não me sinto capaz ou potente ou motivado, eu fico na dúvida, mesmo raciocinando que o melhor seria. Quando a gente ouve esses relatos, é muito comum é muito comum, pode ser uma coisa ou outra, mas nem sempre assim, puxa, realmente, o que você está raciocinando como melhor opção é, de fato, a melhor opção. Né? Então, vamos tentar, justamente, integrar, de alguma maneira, essa compreensão para que a sua força, a sua potência possa te dar esse chão para você avançar no que é preciso avançar. Às vezes é isso, às vezes não. Às vezes o que a pessoa acha que racionalmente seria o melhor não corresponde. Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente ouve um relato de depressão, de uma pessoa que está passando por depressão, o que o observador, e muito raramente a própria pessoa, o que o observador pode observar? Digamos, se a gente pergunta assim, puxa, mas me fala as opções, me fala a sua dúvida, me fala seu conflito, esse impasse, né? Esse impasse, um beco, não tem para onde sair, um beco sem saída. E quando a pessoa vai relatar, o outro, em geral o outro, professor nem sempre, observa um brilho no olhar numa das opções, ou em mais de uma das opções. Observa uma outra maneira de falar. Opa, aí é que está a potência da pessoa. Ou seja, não se trata de pensar kantianamente o que deve ser. Não se trata de pensar o que fazer se formos pessoas racionais, sóbrias, sensatas, etc. Não, se trata de perceber onde que está a vida ali, e isso aparece. Por que aparece no brilho de olhar, do olhar, na maneira de falar? Porque uma pessoa é diferente da outra. Não tem como sair da singularidade quando a gente está falando da vida. Porque a vida é comum, a potência da vida é comum. Mas nós somos uma modificação dessa potência da vida. Então, essa vida, essa potência que é comum, ela é singular, diferente de uma pessoa para outra. Então, o dever ser kantiano, ele é uma dos fatores depressores. É uma das coisas que oprimem a pessoa e que é projetado, como dizia Freud, na forma do superego, dessa instância autocoercitiva. Então, e aí, ok, digamos que fique claro, nem sempre fica tão claro, mas digamos que fique claro um brilho no olhar, uma empolgação. Isso não quer dizer assim, então vamos largar tudo e mergulhar de cabeça, na grande aventura da minha potência. Né? Que inclusive pode ser desse momento e depois não, ou pode me levar para meter os pés pelas mãos e sei lá, não conseguir ter o que comer, ou como sustentar a família, etc. Não? Mas a gente já tem uma informação importante. Olha só, a tua pulsação, a tua motivação, ou seja, essa força que vem de dentro,
está por ali. Aí, ok, primeiro. Então, o que cabe agora é tentar entender como que a gente vai tornar viável no mundo real, com as responsabilidades e compromissos e implicações, essa potência, esse caminho da potência. E aí é importante observar uma coisa. Não sei se 90% das vezes ou 100% das vezes, mas muito em geral, quando a pessoa percebe e se sente ela própria reconhecida e com este outro que de alguma maneira acolhe e dá um holding para essa compreensão dessa potência, desse brilho no olhar, isso já clareia muita coisa. Não é um primeiro passo, já é um super primeiro passo para a própria pessoa começar, como que do nada, assim, no estalar de dedos, ver saídas para aquilo que era sem saída, que era um impasse. Então, as saídas começam a vir de dentro para fora, ou seja, para usar os meus termos de quem já me acompanha, né? Que eu pego de Spinoza, e de Winnicott, usando agora o de Winnicott, é o nosso psiquessoma, que é o que a gente é. É o nosso psiquessoma que começa a estar autorizado por nós mesmos a pensar. A gente está muito mal habituado a se identificar com uma ideia da ideia e ainda por cima, em geral, uma ideia da ideia dissociada da ideia do corpo, que é o que a gente é. E aí essa mente dissociada fica tentando resolver, tentando resolver, tentando resolver. E não vai conseguir. Porque é isso, as opções parecem todas boas, ou pior, todas ruins. Então, qual é a melhor opção? Quem vai dizer? Aí vai para a mesa do boteco, o amigo diz que é uma coisa, o outro amigo diz que é outra coisa. O pai, a mãe, ou figuras parentais, figuras maternas, maternais, vão dizer outras coisas, a própria pessoa raciocina, raciocina, raciocina. Então, em geral, tudo isso são fatores que acabam agravando a dúvida, a confusão e o impasse e, por conseguinte, a depressão. A partir do momento em que existe um outro, vou falar desse um outro aqui também, rapidamente, existe um outro que ajuda, o papel desse outro não é dizer nada, é perguntar, é como se fosse assim, eu quero observar em você, então me fala, não é assim, vai aparecer na palavra, não, vai aparecer no brilho do olhar, vai aparecer no tom de voz, vai aparecer no entusiasmo. E aí, opa, então esse outro, ele pode dar esse retorno. Olha só, é muito diferente a maneira como você fala, quando você diz isso, quando você diz aquilo, quando você menciona tal pessoa, quando você menciona tal outra pessoa, quando você menciona tal tipo de atividade laboral e tal outra, tal tipo de atividade criativa e tal outra, tal... porque aí vai aparecendo o desejo, não no sentido quase místico da psicanálise, né? Esse desejo que vai, enfim, estragar sua vida, mas é o desejo, é a verdade do inconsciente. Não, o desejo nesse sentido potente da expressão de onde está o que te motiva. E aí, como eu falei, a ideia não é, a partir dessa descoberta, né, eu vou, enfim, romanticamente jogar tudo pro alto. E ao contrário, como eu já falei também, né, retomando, na minha observação, é quando essa descoberta de si mesmo é feita, né, quando, né, esse brilho no olhar acontece, a própria pessoa começa, é como se destravasse, pelo menos parte, mas grande parte desse sufocamento. Então, voltando para a base, né? Ou seja, a depressão ela vem, então, quando essa nossa força de viver ela vai sendo como que soterrada por exigências, circunstâncias, enfim, aliás da vida, né? Vicissitudes e compromissos, etc, etc. Aí, como eu disse, em geral isso aparece bastante nas relações de casamento ou nas relações amorosas, de um modo geral, nas relações de trabalho, enfim, e outras situações, ok? E à medida em que isso vai aparecendo, ou pode também, claro, aparecer a partir de situações bem pontuais. Essas depressões, em geral, são menos graves, porque vieram realmente de um momento de sufocamento.
Em todos esses casos, o que a gente pode ver é justamente o quê? Existe uma potência de vida, que é singular, que todo mundo tem, mas que a gente não está conseguindo senti-la ou expressá-la. Isso, na teoria, eu vou só mencionar, mas justamente é uma compreensão fundamental. Significa o quê? Que na nossa origem, primariamente, não existe destrutividade. Ou, em outras palavras, a pulsão de morte não é primária, não é originária. Ou, em outras palavras, desde o nascimento e ao longo de toda a vida, a nossa tendência é de expansão. Agora, justamente, essa tendência de expansão, ela aí tem toda a história de cada indivíduo, vai encontrar, né, as maneiras de existir no mundo. E essa maneira de existir no mundo pode ser com mais medo, com mais passividade, mais atividade, de forma mais destemida, etc, etc. Ok. Mais criativa, menos criativa, mais obediente, mais independente, autônoma. Ok. O fato é que, em qualquer das versões, a depressão acontece quando existe um sufocamento. Então, essa imagem que eu faço, ela é importante por quê? Porque o próprio deprimido, a própria pessoa, quando ela está num episódio de depressão, e às vezes quem está em volta, familiares ou quem for, tem a impressão, com frequência, não sempre, mas com frequência, tem a impressão de que, assim, digamos, eu estou deprimido nesse momento, eu tenho que encontrar a motivação fora. Eu tenho que encontrar o propósito, eu tenho que encontrar ou a pessoa da minha vida, ou sei lá o quê, ou o trabalho que vai me trazer unicamente prazer, né? Ou fazer sei lá, ter uma elevação espiritual, um caminho. Tá? Ou seja, sempre a ideia de que, assim, digamos, se eu estou deprimido, eu tenho que encontrar algo que vai me tirar da depressão. Então, como se a depressão fosse a base e algo tem que me tirar da depressão. E isso vai ser agravado por ideias inadequadas. Esse é um ponto que eu quero falar também enquanto, né, a gente tiver tempo. Então, o que eu estou dizendo, o que eu percebo com muita clareza e quero compartilhar com vocês, é que essa percepção de que algo vai me tirar da depressão, na minha observação, é falsa. O que tira da depressão, porque a depressão, tirar da depressão significaria, repetindo, a depressão é a base e algo vai me tirar da depressão. Né? Vamos pensar, sei lá, um pântano, um lamaçal, uma areia movediça, algo vai me tirar da depressão. Não? Alguma atitude minha, uma força de vontade, ou, enfim, uma formação, ou o que for que a gente possa colocar nesse lugar. O que eu entendo é que, assim, e daí, no meu entender, essa informação ser muito preciosa, importante e útil. Se eu estou num momento depressivo, ou se eu tenho uma depressão mais crônica, significa que, por algum motivo, se a depressão é muito crônica, estrutural, estruturante, certamente isso vem desde a infância, desde a primeira infância, período de maternagem e tudo mais, né? E caso não seja tão crônica, tão estrutural, tão estruturante, né? Aí vem, enfim, né, do desenvolvimento emocional, todos nós é sempre uma gradação, né? Não é nunca só bom ou só ruim, é sempre good enough, como diz o Winnicott, né? O suficientemente bom, ok. Então, a depressão é sempre porque, ao longo de algum tempo, a gente foi oprimindo essa potência interna. Ou seja, o que nos tira da depressão, né, é desfazer as ideias inadequadas que estão agravando e desfazer esse estado, essa situação de sufocamento. E que, em geral, é um sufocamento que, de alguma maneira, foi introjetado na nossa mente como uma defesa psíquica, como um mecanismo de defesa para nos proteger, inconscientemente, enfim. Uhum. Então, e desfazendo isso, significa justamente o quê? Respirar.
respirar. Esse respiro, aí uma pista para a gente entender do que eu estou falando. Uma pista é, esse respiro nos permite vivenciar, ter a experiência, que só é experiência se for de fato, né? De ver encantamento, ver valor vivenciado, ver alegria ativa, para usar o termo de Spinoza, nas coisas simples da vida. Esse respirar é ver interesse nas coisas simples. Não é achar que só vou ver interesse se eu achar a motivação tal, se eu achar a motivação da minha vida, o que vai dar sentido à minha vida. Não, é ao contrário, no certo sentido. É ver sentido nas pequenas coisas. Porque se trata de um afetar-se, de uma maneira de se afetar. E não de algo de fora que vai me tirar de uma base deprimida. É ao contrário, é desfazer, desconstruir o que está me sufocando e, uma vez não sufocado, conseguir justamente sentir essa potência da vida e, portanto, nas pequenas coisas. Então, esse é um ponto. E aí, voltando para essa observação da questão das ideias inadequadas. Né? Então, uma ideia inadequada é achar que a depressão é a base e eu preciso de algo fora. Uma outra ideia inadequada é que eu querer resolver na minha mente, que a essa altura do campeonato já está um tanto quanto dissociada, querer resolver na minha mente qual das opções eu vou fazer, como que eu vou sair desse impasse, como que eu vou mudar a minha vida, etc. Por que isso não funciona? Porque, justamente, isso vai ser um exercício já da mente, um exercício dissociado do meu sentir. Então, o que eu preciso, num certo sentido, é parar de pensar, entenda-se, parar de pensar desse lugar da mente dissociada, desse lugar defensivo da mente. Para quem pensar? A gente pode dizer, né, fica uma frase de efeito, o corpo pensar. Entenda-se, para que a ideia do corpo pense, para que o meu sentimento possa ter espaço, para que eu possa ter essa coragem de assim, não, eu não quero pensar porque eu, na verdade, é o ego, é a mente dissociada, para que o meu psiquessoma pense em mim, que isso é que sou eu. Então, à medida justamente que eu consigo relaxar e esse relaxamento me permite abrir para esse sentimento, e como eu mencionei no início, esse terceiro, né, esse observador, esse outro, ele ajuda, e ajuda porque, aí tendo parênteses do outro que eu tinha dito que eu ia voltar para esse ponto, eu entendo assim, se a gente pensar que a potência da vida é uma só, e que nós somos experiências singulares dessa potência da vida, esse encontro com o outro, esse reconhecimento do outro, né, não é à toa que o Honneth, né, vai buscar em Winnicott a base da teoria do reconhecimento dele e tal. Bom, esse outro, ele faz o papel, digamos, a conexão com o religare, com, né, o religar-se através da sua própria potência com a potência do mundo, da vida, com a potência da vida. Então, esse religar com a potência da vida, que é religar com a minha própria potência, faz todo sentido que ele precise de uma causa transitiva, que ele precise de encontros não aos quais dos quais eu vou me tornar dependente, de encontros que, ao permitir essa saída do ego, essa saída da mente dissociada, me reconectem, através da ideia do corpo, com a potência da vida em mim. Então, por isso que é muito difícil sozinho. Porque sozinho, justamente, a tendência é assim, caramba, deixa eu raciocinar o que eu faço. Mas eu já estou, né, no caso da depressão, em geral, das dificuldades e enfermidades psíquicas, eu já estou, de alguma forma, oprimindo, ou auto-oprimindo, ou sufocado, né? Oprimindo essa potência. Então, esse outro, com esse holding, ele faz, às vezes, de conexão, mas na verdade que é minha comigo mesmo, com, aí é que está, Lacan diria o grande outro. Não é o grande outro, é o grande um. Porque não é outro. Porque eu sou um modo, uma modificação dele. Da mesma maneira, esse outro não é o outro com O pequeno.
ele é um outro que também é modificação da mesma substância. Então, a conexão com ele me ajuda a me conectar com mim mesmo, comigo mesmo. Ok, fechou esse parênteses. Então, continuando, né? A pessoa que está num momento depressivo, a tendência dela, justamente como ela está se sentindo dissociada e meio que dissociada da própria potência e se perdendo de si, por isso é compreensível que a potência dela, que ela como ela está se sentindo, se perdendo, eu vou falar só mais isso, tem mais coisa, muitas mais coisas para falar. Enfim, espero que alguns de vocês se animem para fazer o curso. De todo modo, eu quero abrir para o debate, né? Porque eu estou vendo que o tempo voa. Mas então, só para fechar, é normal que a própria pessoa, ela sinta que, por exemplo, tomar uma medicação psiquiátrica para conseguir ficar menos à flor da pele emocionalmente, ou menos triste, despotencializado emocionalmente, para aí sim fazer uma psicoterapia ou buscar uma base já um pouco mais forte para esse contato consigo mesmo. Ou ela conseguir justamente ouvir, sentir, se abrir para essa autopercepção de si mesma, de onde que o olho vai brilhar e tudo mais. Por que é difícil para a pessoa? Porque ela sente que esses movimentos que são necessários para ela significariam uma perda de autonomia. Então, ela desconfia do outro, com e sem razão. Ela desconfia e ela se fecha mais ainda. Então, ela quer, né, cria um círculo vicioso ao invés de um círculo virtuoso. Ela quer resolver tudo sozinha porque ela acha que depender do outro, se abrir para o outro, vai agravar muito mais a situação. E essa é a grande dificuldade de quem está com depressão e quem está em volta e quer ajudar e não consegue. Aí só mais uma coisa, lembrei, também não deu tempo de falar isso, que às vezes as pessoas confundem esse respirar, que é justamente, né, um relaxar para vir à baila a nossa própria potência, confundem com essa saída para fora, que o Winnicott chama de defesa maníaca, que é a corriqueira, que em Spinoza mostra bem que são as alegrias passivas. Não, você tem que sair, tem que ir para o bar, tem que não sei o quê, tem que... Não, porque aí você vai esquecer a sua depressão. Óbvio que vai agravar. E, inclusive, porque vai reforçar também ideias inadequadas. Olha, eu não tenho motivo para estar deprimido. Eu tenho isso, tenho aquilo outro, eu tenho amigos que gostam de mim, tenho família, e estou deprimido. Claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A depressão é esse sufocamento. E se você achar que você tem que assim, fingir que não está em depressão, você vai buscar alegrias passivas, ou seja, defesas maníacas, e que às vezes, no caso, né, caso já que já não é exatamente o diagnóstico da depressão unipolar, que é da depressão bipolar. Né? A bipolaridade é a depressão bipolar. Aí essas defesas maníacas vão ser realmente hipomaníacas, maníacas, como grandes soluções para sair da depressão. Aí fica mais claro ainda essa observação de que a própria pessoa ela quer manter a autonomia e ela se agarra nesse supercontrole, nesse hipercontrole, e isso agrava a dissociação que está na origem da depressão. Parei por aqui. Então, é um prazer, Pedro, você lê, enfim, algumas questões, né? André, eu acho que a gente foi muito ousado em fazer uma live no Instagram, porque é um assunto muito delicado, pensando nessa coisa da saúde, né? E é necessário, de fato, muito tempo. Acho que todo mundo percebeu como é importante ter um tempo longo para, de fato, com calma, aí, explicando todos os conceitos que você traz e tudo mais. Eu vou ler a sua pergunta, Ellen, vou ler a sua pergunta, Garcia, e a sua pergunta, Regina. Antes, eu vou rapidinho, André, dizer para o pessoal que a gente está fazendo essa live em promoção a um curso que a gente está lançando agora, um curso chamado Mais Potente dos Afetos, módulo Depressão, onde o André cuidadosamente se debruça sobre todos esses conceitos que ele traz, e a gente gravou 12 videoaulas. Então, aula sobre remédios, especificamente sobre a questão remédios, uma aula mais esmiuçada do que essa live sobre a gênese da depressão, né, por que as pessoas deprimem, pulsão de morte, sobre culpa, metafísica, toda essa questão da ideia, somos um, somos dissociados, tudo isso, todo esse pensamento é mostrado nessa aula sobre metafísica,
uma aula dedicada a ideias inadequadas, uma aula dedicada à terapêutica, moral e ética, as defesas psíquicas e os casos clínicos. Então é um curso completo e focado nessa questão da depressão e da saúde mental. Além disso, esse curso que tem uma duração de 1 mês, excelente curso, obrigado, Arruda, teve na primeira turma, né? Essa já é a nossa segunda turma, a gente verificou que esse formato ele é muito interessante porque essas 12 videoaulas gravadas são suas a partir do ponto que você compra esse curso, mas além disso ele tem uma duração de 1 mês, por quê? Porque o André semanalmente faz vídeo-respostas para os seus comentários, então ele responde singularmente, com muito carinho, a sua pergunta ali dentro da plataforma. E ao final a gente tem um encontro via Zoom para também discutir, botar na roda, trazer o debate e celebrar também esse encontro nesse curso. Por que a gente está fazendo essa aula? Porque as inscrições vão até domingo. A gente vai encerrar as inscrições nesse domingo. A primeira semana já aconteceu, a partir de amanhã a gente vai começar a postar bastante trechos dessas vídeo-respostas, dessa tutoria, para vocês verem como está sendo essa primeira semana, e a gente decidiu deixar aberto até domingo. Feito a promoção, quem está aqui se interessa por isso, não só psicólogos, não só psicanalistas, não só filósofos, também curiosos, interessados nessa questão. É um curso... Ou pessoas que passaram ou estão passando também, porque é um autoconhecimento. É um processo, exatamente. Então, entre no nosso site, circuitosaber.com/André Martins, e verifiquem todo o cronograma do curso. E se animem, vai até domingo as inscrições, circuitosaber.com/André Martins. André, eu vou te pedir para você responder as perguntas em 1 minuto 2. Tá. E que o Instagram tem isso também, né? Que se passar o tempo, pode nem gravar, né? Exatamente. Então vamos fazer isso para que a gente consiga atender a todas as perguntas. A Ellen, que é aluna do nosso Spinoza para Clínica, olá Ellen, faz a pergunta: e quando, mesmo com a clareza do que traz brilho no olhar, não se consegue sair do lugar? Tá, Ellen, obrigado pela questão. Então, eu diria assim, com essa clareza do que traz brilho no olhar, aí é que tá, por isso que é importante esse outro, né? Se a gente está com um apoio psicoterapêutico, claro que está afinado com essa clareza do olhar, né, com esse brilho no olhar, com essa motivação, é falando que a gente vai desfazendo os nós, porque o que eu estou querendo, né, enfatizar é que os problemas são nós, são emaranhados, difíceis de sair, mas muito mais difíceis se a gente quer primeiro controlar a saída, né? E não tão difíceis de sair se a gente vai se permitindo sentir essa motivação do brilho no olhar, porque isso vai dando potência, justamente. Então, eu observo isso. A pessoa ela começa a meio que direcionar para esse lugar, porque isso vai ficando muito mais importante e as outras coisas vão ficando mais descoloridas. E sim, né? Então, voltando à sua pergunta, isso pode durar um tempo, isso pode envolver questões mais complexas, mais amplas. Eu acho importante ter esse psicoterapeuta, enfim, com quem, de algum modo, se possa compartilhar e se possa falar a respeito, e esse outro ajudar nessa compreensão, que não é uma compreensão do sabe que sabe, né? Para usar os termos que eu gosto do Spinoza. É uma compreensão desse primeiro sabe, desse sentir, né? Desse fiat lux, assim, que a gente vai sentindo e, caramba, eu quero ir por aí, que vai desbotando e também desfazendo as ideias inadequadas que ficam assim, olha mais. Ou seja, não é para ser mesmo uma coisa abrupta, é para ser uma coisa que vai tomando e a gente vai conseguindo clarear. Tá bom, Ellen? O encantador de você, André, é que você traz os conceitos de Spinoza tão internos em você, seus próprios conceitos, porque é muito, né? O que é esse saber primeiro? O que é ideias inadequadas? O que é essa mente dissociada? É tanta coisa muito que a gente precisa de muito tempo para compreender. Vamos lá. Garcia, não tenho dúvida que o imperativo de Kant é depressor, mas gostaria que você comentasse como construir uma comunidade mais saudável sem generalizar com deveres universais. Tem como funcionar?
Rapidinho, André. Claro, claro. De quem é a pergunta? Desculpa, Pedro. Garcia. Garcia, obrigado pela pergunta. Eu diria assim, não só tem como funcionar, como, na verdade, funciona sem esses deveres universais. Não? Ok, o homem branco europeu colonizador, né, meio que convenceu a base de tortura, de colonização, né, das outras culturas e tudo mais, de que essa é a única maneira. Mas se a gente observar, não é uma boa maneira, não funciona direito. Então, o que se precisa, claro, e aí que está, é importante não confundir uma coisa com a outra, são regras, né, leis, princípios do convívio. Princípios para um bom convívio não significa deveres universais. Deveres universais se baseia numa ideia inicial falsa, uma ideia inadequada e falsa, que é o quê? Que, naturalmente, os homens concorrem entre si e querem se escravizar mutuamente e precisam, portanto, do Leviatã, como descreveu Hobbes, que diga assim, só eu tenho o direito de legislar sobre vocês. E todo mundo se submete a esse pai, esse Messias que vai ser, esse Salvador que vai ser introjetado superegoicamente, e aí cria-se, é o princípio do medo na religião também, aí cria-se, né, um coletivo de pessoas dóceis e medrosas e que vão deprimir, entende? Então, a primeira coisa é entender que, de fato, isso não é necessário para funcionar, ao contrário, isso faz com que funcione mal. É muito diferente a gente entender que, aí diz Spinoza se contrapondo a Hobbes, justamente nesse ponto básico, fundamental, nada mais útil a um homem do que a associação com outro homem. Spinoza escreveu essa frase para se contrapor diametralmente com o homem é o predador do próprio homem, né? O homem é o lobo do homem. De Hobbes, então, né? Se a gente percebe, de Hobbes, exatamente. Então, se a gente percebe esse princípio spinozista, a gente entende que isso que Hobbes está descrevendo não é primário, não é causa, é efeito de, aí vamos botar um pouquinho de Winnicott, de ambientes já previamente hostis. Então, o trabalho coletivo, digamos, é ter ambientes que não são hostis, que não puxam para a polarização, que não puxam para a dicotomia metafísica. Que aí sim as pessoas podem se sentir em confiança. E aí elas vão perceber o quanto que é melhor, inclusive numa sociedade, ser colaborativo. Agora, claro, quem acha que vale a pena ter certos privilégios ou que busca ter certos privilégios a partir de afetos passivos, tristezas e pequenas alegrias passivas, vão tentar fomentar polarização, vão tentar fomentar dicotomias metafísicas, o bem e o mal, o certo e o errado, seja na religião, seja na política, né, de qual coloração que for. Só que isso, justamente, cria uma ideia falsa, que tem efeitos verdadeiros, de que nós somos primariamente ameaçadores e ameaçados. E a gente sabe que não é assim. Quando a gente tem um ambiente de confiança, a gente relaxa e é mais criativo, é mais colaborativo. Ok? Perfeito, André. Quantos mais tem? Mais uma ou mais de uma? Tem mais 3. Opa, então vamos lá. Faz as 3 de uma vez e eu tento fechar. E aí a gente Boa. encerra. Então, Mapa Checo Moraes, a saída para os pacientes desvitalizados que vivenciaram traumas precoces. O Garcia pergunta, estou passando por depressão. Experimentei uma grande energia em mim mesmo a partir desse enchi de coragem, mas minha energia se foi. Jusceli, toda essa concepção de afetos que me encanta, porém me parece uma perspectiva muito utópica, já que sempre estamos em contato com o ambiente e que esse ambiente nunca responde às demandas do singular. São esses os 3 comentários. Ok, então, primeira pergunta, Pacheco, é isso? Pacheco, acho que é Pacheco. Tá. Então, uma pessoa que já está desvitalizada, justamente, se a pessoa está deprimida, de alguma maneira, ela já está desvitalizada, né? Por isso que é importante, primeiro, não ter preconceito com medicação psiquiátrica e, ao mesmo tempo, também não achar que a medicação psiquiátrica vai resolver tudo, porque não vai. Vai só, talvez, contribuir, provavelmente contribuir, para dar uma base emocional, de reação afetiva
menos catastrófica, menos sombria, e a partir daí a pessoa já ter um pouquinho mais de energia para esse processo terapêutico. Então, daí a importância, portanto, não ter preconceito com medicação psiquiátrica e buscar essa ajuda profissional psicoterapêutica. Então, esses 2 pontos são fundamentais, claro, sobretudo se a pessoa está, de fato, desvitalizada, sem energia, com depressão, e ainda mais se tiver o diagnóstico de depressão, é fundamental isso. E aí, a partir daí, sim, claro, a psicoterapia já vai fazer esse papel de falar, de botar para fora, de ir desfazendo, desconstruindo as próprias ideias inadequadas, os próprios bloqueios que estão, de alguma maneira, gerando esse impasse, essa sensação de não saída, de beco sem saída, que está auto-oprimindo a pessoa. Ok? Então, a segunda é do... Jusceli. Tá, e você relembra rapidamente? Não, a segunda é do Garcia. Estou passando por depressão. Experimentei uma grande energia em mim mesmo a partir desse encontro hoje. Me enchi de coragem, mas minha energia se foi. Ok. Então, Garcia, vale a mesma resposta que eu dei anterior. Que bom que esse encontro já te deu essa energia, né? Mas justamente essa energia que um encontro dá, ela pode ter o que os psicólogos chamam de uma causa transitiva, né? Um desencadeador. Né? Mas é claro que o encontro não vai bastar. É preciso esses 2 alicerces. A autocompreensão, claro, mas se a pessoa já está em depressão, é preciso, além desse autoconhecimento, esse ponto da medicação, esperemos que temporariamente, mas é importante, e da psicoterapia. Tá, Garcia? Então, que bom que esse encontro te fez bem. Não se julgue, né? Um dos pontos do curso é a questão da culpa. Não se julgue, não se condene. Ninguém melhora de depressão por ter força de vontade. Isso é a mentira do livre-arbítrio. Não é assim que o psiquismo funciona. Isso é uma mentira filosófica, religiosa no sentido de doutrinas religiosas, que é uma das ideias inadequadas que atrapalham a maturidade emocional, a autonomia emocional, a felicidade, a liberdade, etc. Ok? E a última, Pedro. E a última é da Jusceli, toda essa concepção de afetos que me encanta, porém me parece uma perspectiva muito utópica, já que sempre estamos em contato com o ambiente e que esse ambiente nunca responde às demandas da singularidade. Bom, mas justamente... Então, Juscelino, o que eu teria a dizer assim, né? O que eu acho que é utópico é achar que primeiro a sociedade, o mundo, o ambiente, o outro tem que mudar e aí só então eu vou mudar. Isso é utópico. E é utópico, mas eu diria assim, é descaradamente utópico e falso. Eu não vejo muita graça em utopia. Tudo bem que se as opções for utopia ou o terror, né, a utopia é melhor, né? Dá lá uma pitadinha de esperança, ainda que vã. Ok, mas não é muito legal, porque, então voltando, essa ideia inadequada que é muito comum, ela é uma das ideias inadequadas que bloqueiam a nossa potência. Primeiro o mundo tem que mudar. Opa, peraí, olha só, por pior que seja o ambiente, né, o que acontece o que vai determinar, digamos, a minha potência ou a minha impotência é como eu lido com isso, como eu vivencio isso. Então é claro que ambientes hostis são desfavoráveis à minha potência. Desfavoráveis não quer dizer que é uma limitação absoluta. Ambientes favoráveis, o nome já está dizendo, ambientes sei lá, de holding, de confiança, favorecem a minha potência, mas também não determinam. Justamente por quê? Porque a minha cabeça, né, tem marcas, tem traumas, tem vivências, tem um bando de confusão e de ideia inadequada já que está lá se repetindo, né, etc. Então, a única questão é que, assim, quando a gente está lá na maternagem, na primeira infância, vivências e traumas, vivências difíceis e tudo mais, elas tendem a ter mais peso. Por quê? Porque naquele momento a gente ainda não entendeu, claro que depois também pode não ter entendido, mas eu digo assim, a gente não sabe que existe, não é um eu, não é um ego ou um self já integrado, né, que sofre tal dor, ou tal perda, ou tal situação. Não, o self, o si mesmo está se formando. Então, uma invasão
ou uma negligência, o abandono naquele momento vai ser mais marcante. Ok? Mas cada um tem a sua história de vida e cada um tem seus prós e contras, suas dificuldades e suas facilidades. Então, é por isso que é importante essa compreensão e essa psicoterapia, quando é o caso, e que eu acho que de algum modo sempre é, mas enfim, né, para fazer essas reparações, que entenda-se essas reparações, as reparações de como eu lido com o ambiente. Ou seja, o que é utópico é achar que o ambiente tem que mudar. O que não é utópico é pensar assim, caramba, sempre tem alguma margem, e essa margem em geral é bem grande, dessa transformação de como eu digiro isso, de como eu lido com isso. Por isso que, e aí eu vou então fechar com esse ponto, por isso que não estar deprimido ou sair da depressão significa se abrir para essa capacidade que é interna, que não é determinada pelo ambiente. Essa capacidade que é interna de ver encantamento, ver brilho nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas. E para ver brilho nas pequenas coisas, a gente não precisa estar no mundo cor-de-rosa, idealizado pela teoria ou pela ideologia XYZ. Ok? Bom, já aproveito então para agradecer ao Pedro aí por, né, conduzir essa nossa noite. Espero que tenha sido agradável, útil para todos. Para mim foi ótimo. Enfim, teremos outras ocasiões para trocar, para perguntas. E deixo então aqui um abraço carinhoso a todos e sigamos juntos. Agradeço, André, a sua generosidade. Aqui, né, o tempo no Instagram é outro tempo, então ter uma live com você aqui é um privilégio, deu para ver todo mundo entrando. Agradeço todos os comentários aqui, relembrando que o curso Mais Potentes dos Afetos, o módulo Depressão, encerram as inscrições neste domingo. circuitosaber.com/depressão ou /André Martins, circuitosaber.com/André Martins. Você vê todo o cronograma, preço do curso, e é até domingo. Agradeço a todo mundo também. Eu sou Pedro, falei pela Circuito Saber. E até a próxima live aqui. Valeu, André. Tchau, tchau. Até. Obrigado, pessoal. Até mais.